E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, antes de mais nada, tá? Se aparecer barulho de grito, mãe gritando, criança chorando, não liga não, porque meus vizinhos aqui hoje tá um caos, tá? Mas vamos lá. Olha só que bacana. O governo japonês, tá? Pessoas dentro do partido do Kishida já estão pedindo para ele reduzir a taxa de imposto para 5% de forma temporária. Pô, bacana. Tá? Por isso que eu já venho trazer isso aqui para você. Porque pode ser que no futuro, tá? Ainda não é certeza, esse imposto caia para 5% de forma temporária. Isso vai ajudar, pô, bastante. Quem acompanhou o canal deve se lembrar que eu havia falado já. Se o governo quer, como é que se fala, alavancar vendas, precisa baixar esse imposto. Porque vocês viram que o dólar chegou a 150, só que ele barrou na primeira metade. Então, como ele não quebrou a primeira metade ainda, não está com cara que vai passar de 150, por enquanto. Tá? Tanto que o Ueda já falou que ele não vai ter via ainda. Tá? O ministro das Finanças do Japão não deu declarações sobre intervenção. Então já dá para você sacar que se acontecer alguma coisa, por enquanto eles não têm intenção de, como é que se fala? De intervir no aumento do dólar. E nisso vai dar problema? Vai dar problema. Tá? Vai continuar dando problema nessa parte. Quem viu o último relatório deve ter percebido que a parte das fábricas no Japão diminuíram as vagas. Só aumentaram as vagas no quê? Na parte do setor do turismo. E se o governo japonês quer que venda mais produtos, eles precisam abaixar esse valor, né, no caso do imposto. Porque como está vindo mais turista, vai circular mais produtos. Isso é fato. Muita gente, muito turista vai comprar produtos aqui para levar embora. E se abaixar o imposto vai ajudar? Sim, vai ajudar uma série de áreas no Japão, da parte de manufatura. Porque vendendo mais produtos vai gerar mais pedidos, mais manutenção de emprego das pessoas e etc. Independentemente se o dólar estiver alto ou não. Mas é aquela velha história para pensar, né? Mas vamos lá, olha só. Relativamente às novas medidas econômicas do governo, o secretário-chefe do gabinete, Matsuno, tá, disse que existe uma opinião dentro do Partido Liberal Democrata que apela para a redução temporária das taxas de impostos sobre consumo. No caso, aquela taxa de 10%, de 8% cair para 5%. Tá? E que é necessária uma consideração cuidadosa, afirmando que o imposto sobre consumo é uma fonte importante de receitas que apoiam a segurança social. No que diz respeito às novas medidas econômicas do governo, os membros do Partido Liberal Democrata, é o partido do Kishida, tá, que apelam para os gastos fiscais agressivos, estão a considerar aumentar o tamanho da lei do orçamento suplementar para cerca de 20 bilhões e reduzir temporariamente a taxa de imposto sobre o consumo para 5%. Por que disso? Porque o Kishida, ele já havia falado que eles vão compilar, antes de soltar para aprovação, um pacote de medidas econômicas, e ele instruiu todos os ministros a darem um jeito nisso, tá? Para poder fazer a economia girar. Porque a coisa está ficando estranha? Bastante. Tanto que tem relatórios do governo que eles vão soltando, né? Eu ainda não soltei esses relatórios, mas estão mostrando uma discrepância muito grande nessa parte de desvalorização de salário, aumento de preço dos produtos, tá? Queda na taxa de, como é que se fala, de disponibilidade de empregos. Tá? Então a coisa está ficando estranha. Tá? Quem acompanha esses relatórios já deve ter percebido. Eu não estou trazendo muita coisa para evitar certas dores de cabeça, porque toda vez que eu solto um relatório desse, aparece 2, 3 aí para me encher o saco falando que eu estou colocando caos implementando caos, que é mentira, que não sei o que, mas é o próprio governo japonês que está falando, não sou eu. Tá? Eu só trago as notícias para quê? Porque tem pessoas que não acompanham. Então a partir da hora que eu solto um relatório desse, a pessoa começa já a ficar antenada, ela já começa a ficar antenada para o futuro. Da mesma forma que eu sempre falei nos vídeos passados, invista seu dinheiro.
A japonesa, eu não sei como investir. Tem várias formas. Tá? A NISA já vai entrar a partir de janeiro. Tá? Tanto que vai ter, como é que se fala assim, nessa parte de isenção de impostos, para quem quiser investir dinheiro em ações, em fundos imobiliários aqui no Japão. Quem não quiser investir no Japão, investe no Brasil. Ah, Japão, mas como é que eu faço isso? Eu vou fazer um jabá aqui, mas não estou ganhando para isso, tá? Mas você vê que tem empresas brasileiras que já fazem, entre aspas, PIX lá para o Brasil, daqui para lá. Claro que você manda o dinheiro para a empresa, alguém da empresa vai receber esse dinheiro, aí como eles têm caixa lá no Brasil, tá? Eles vão fazer um PIX lá, porque não existe PIX do Japão para o Brasil. Então eles vão fazer um PIX lá, alguém lá do Brasil que já tem dinheiro, vai fazer o PIX para essa pessoa. Aí essa pessoa pega esse dinheiro que está ali e faz investimentos. Vou fazer um jabazão aqui. Nubank. Tá? Eu tenho muito investimento no Nubank. Então é possível fazer investimentos? É sim. Só que é aquela velha história. Faça investimentos de acordo com o seu, como é que se fala assim? Com o seu padrão. O que isso quer dizer? Se você acha que você não vai precisar do dinheiro, faça investimentos a longo prazo, porque a longo prazo o rendimento é maior, principalmente no Tesouro Direto. Mas se você acha que você vai precisar do dinheiro no futuro próximo, só que você não sabe a data, mas no futuro próximo, vai num CDB, vai num CDI. Tá? Porque são coisas que dá para você fazer resgate rápido. Tem resgates com carência de um dia. Então você consegue esse dinheiro de forma rápida. Tá? Então, mas é aquela velha história, vai de cada um. Da mesma forma, investir o dinheiro também, para quem não sabe, Nihongo. Porque Nihongo hoje em dia não é gasto, é investimento. Principalmente se você vê a quantidade de vagas que está saindo na área do turismo, muitas pessoas podem sair das fábricas e ir para a área do turismo. Sair da fábrica. Né? Elas vão ter um outro aprendizado, elas vão ter uma outra vivência. Por que eu falo esse tipo de coisa? No dia que eu saí da fábrica e comecei a trabalhar em hotéis, motéis, como camareiro, como é que se fala, lavador de prata, etc., eu aprendi muito. Porque você não fica geralmente só naquela área. Igual, por exemplo, quando eu trabalhei no Hotel 5 Estrelas, lá no Arima, né, na parte de Kobe ali. Pô, eu tive um aprendizado muito grande na parte de cozinha. Por quê? Inicialmente, eu fui contratado ali na época para quê? Para lavar prato. Só que minha função com o tempo ali, além de lavar prato, foi mudando. Foi começar a fazer jumbi das comidas, no caso assim, dos pratos que vão para os quartos, para as, como é que se fala assim, as grandes recepções. Então eu via, né, eu era obrigado a fazer também, junto com os cozinheiros-chefes ali, a montagem dos pratos. Então você vai aprendendo a fazer decoração de pratos. Tinha cozinheiro que estava em Sogashi na hora, olha japonês, olha aqui para mim, que japonês pode falar, né? Olha aqui para mim, né? Você coloca isso, isso e isso dentro, nessas proporções. Então você vai aprendendo. Como é que se fala assim? Quantidade de tempero, como é que vai ficando a situação. Você colocar, daqui a pouco chama, ó, eu coloquei, ó, vê como é que tá o sabor. O cara lá, não, tá bom, não, precisa acrescentar. Então você vai aprendendo várias outras coisas. É isso que as pessoas acabam não entendendo. Porque se você acaba ficando trabalhando só numa fábrica, seu conhecimento é limitado ali a aprender a fazer uma solda, aprender a apertar um parafuso, é só isso. Então, dependendo da situação, se você vai trabalhar em outro local, você ganha aprendizado. Além do que você trabalhou. Ah, já falei, isso aí pode ser caracterizado como desvio de função. Sim, mas é um desvio de função, dependendo, que você está aprendendo. Eu aprendi muito quando eu trabalhei nesses hotéis 5 estrelas, nos motéis e etc. aqui no Japão. Mas isso é uma opinião minha. Tá? Isso vai de cada um. Tem gente que prefere só entrar ali, fazer aquilo ali e ficar naquilo ali. Tá? Então isso vai da opinião de cada um. Mas continuando aqui. Eu acabei meio que desviando para dar minha opinião. A esse respeito, o secretário-chefe do gabinete Matsuno disse em uma conferência de imprensa, tá? Você vê que eles vieram a público para falar, após a reunião do gabinete. As medidas econômicas envolverão a acumulação de políticas verdadeiramente necessárias e eficazes, incluindo as medidas fiscais,
mas o imposto sobre consumo visa criar uma sociedade, né, para todas as gerações. Está posicionado como uma importante fonte de renda para apoiar o sistema de segurança e precisamos considerar cuidadosamente a redução da taxa de impostos. Então você vê que a possibilidade existe, ela já está ventilando. E é uma coisa que eu já tinha falado em outros vídeos. O ministro das Finanças, Suzuki, você vê que o próprio ministro das Finanças do Japão veio a público para falar sobre isso, disse numa conferência de imprensa após a reunião do gabinete. Você vê que ele também veio a público para falar. O imposto sobre o consumo é uma importante fonte de receita para a segurança social e a redução da taxa de imposto requer uma consideração extremamente cuidadosa. Claro que eles vão, tentar segurar onde der essa redução dessa taxa. Só que é aquela velha história. Se eles estão vendo que o consumo no Japão está caindo, eles precisam elencar o consumo, alavancar o consumo de alguma forma, ele vai ter que abaixar. Tá? Não tem muito chora-me-dói nesse ponto. Por outro lado, relativamente às novas medidas econômicas, o primeiro-ministro Kishida afirmou nas suas instruções ao Conselho de Ministros que o aumento das receitas é que o resultado do crescimento econômico deve ser devolvido de forma adequada ao povo. Então você vê que, dependendo da situação, o Kishida ele vai dar o aval dele para essa redução do imposto, o que é bacana também. Tá? Apesar que a política do Kishida ultimamente está sendo uma política, desculpa o termo, tá? Eu sei que muita gente não gosta de escutar isso, é uma política de merda. Tá? Porque ele tem feito muita coisa para fora, internamente está muito fraco. Você vê que tem empresas lá fora, dependendo do país que está, eu não vou ficar citando nomes, não está dando conta. Empresas automobilísticas estão cortando, contratos. E nisso afeta o quê? A indústria automobilística japonesa. E nessa de afetar a indústria automobilística japonesa, afeta o quê? Autopeças e etc. Mas, vida que segue. Só para vocês terem uma ideia, tá? Só para completar, as únicas, empresas que estão crescendo com essa alta do dólar são grandes empresas. Tá? Tanto que, no último relatório que saiu, a Toyota teve ganhos horrendos com esse aumento do dólar. A Nintendo teve grandes, mostrou cifras astronômicas de ganho, de lucro, por causa da alta do dólar. Tá? Em contrapartida, as pequenas e médias empresas no Japão estão estranguladas. Elas não sabem o que fazer por causa dessa alta do dólar. Então já dá. E pequenas e médias empresas no Japão, basicamente, são a grande maioria o que giram a economia do Japão, nessa parte de emprego. E aí? Tá? Não são as grandes empresas, porque as grandes empresas ela têm, dependendo da grande empresa, 5 ou 6 fábricas no Japão. Só que pequenas e médias empresas no Japão são milhares. E nessa brincadeira toda, quem que emprega mais? E quem que está estrangulado? Por isso que eu falo, tem pessoas que não têm visão, campo de visão, uma visão macro, tá? Só tem aquela visão micro, então fica complicado demais, tá? Para fazer análise econômica. Mas continuando aqui. A esse respeito, o ministro Suzuki disse: embora as receitas fiscais do último ano fiscal tenham sido superiores ao esperado, as atuais receitas fiscais não estão necessariamente a aumentar. Isso aqui foi, um ponto de vista cirúrgico. Por que disso? Porque é aquela velha história. Quanto mais alto está o valor dos produtos, principalmente, historicamente falando, o japonês, ele tende a economizar. Ele não sai gastando, principalmente os mais antigos, aqueles que viveram pós-guerra, que sofreram escassez de produtos, sofreram fome, tá? Passaram muita coisa. Então esses, por exemplo, ainda
juntamente, dependendo da situação que passou com seus filhos, eles tendem a economizar. É diferente da nova, como é que se fala assim, da nova geração que não passou isso. Mas a geração passada, historicamente falando, você vê que as finanças, parte do Japão que tem em bancos e etc., é muito alta. E o governo está tentando arrancar isso de tudo quanto é jeito dessas contas. Por isso que eles fizeram a parte da NISA. O Kishida já falou que ele ia mexer nas contas bancárias do povo, tá? Para poder colocar ali, para poder fazer render dinheiro, mexer em alguma forma. Só que já dou aviso aos navegantes. Para quem acha que investir em ações é fácil, toma cuidado, porque investimento em ações não é para amador. CDI, CDB, Tesouro Direto, esses outros investimentos, fundo, fundo de investimentos, é mais fácil da pessoa aprender, é mais fácil da pessoa conseguir, como é que se fala assim, entendimento. Ações, não. Tá? Para quem está achando que ações é fácil, principalmente ela sozinha, e sair investindo ali, pode ser que dê um tiro no pé. E a chance é muito grande disso. Da mesma forma que tem pessoas que ganham milhões, viram milionários da noite para o dia, tem pessoas que se afundam da noite para o dia no mercado de ações. Então, toma cuidado, tá? Nessa parte. Então, por que isso aqui? Porque o que o ministro Suzuki falou isso aí, não está aumentando as receitas. Porque as pessoas estão parando de comprar. A partir da hora que as pessoas param de comprar, para de gerar mercadoria. Então para de gerar impostos. E o que acontece? Diminui o emprego nas fábricas, horas trabalhadas, diminui o poder aquisitivo, tanto que já saiu, tá? O último, como é que se fala, o último relatório do governo nessa parte de poder aquisitivo diminuiu. De novo, o poder aquisitivo das pessoas aqui, o salário real. É que eu não trouxe esse relatório ainda. Então, mas já dá para você ter uma ideia, por A mais B, que a coisa não está legal. Né? Então, se você está no Brasil, por exemplo, pretende vir para cá, venha, mas tenha em mente que a coisa não está legal, muita coisa não está segura, e tenha sempre um plano A, B e C. Tá? Para você, dependendo se acontecer alguma coisa, não cair muito na rua da amargura. Vai ter dor de cabeça, dependendo, vai ter uma certa dor de cabeça. Mas dor de cabeça, dependendo da situação, você consegue resolver rápido. Mas dependendo da situação, não. Então, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Tá? A região aqui onde eu moro, a região de Gifu, dependendo da situação, ela não apresenta grandes empregos, grandes vagas. Mas ela tem aparecido algumas vagas que têm me chamado a atenção. Não sei se são novos entrantes procurando novas, como é que se fala assim, novas fábricas, procurando pessoas ou em novas empreiteiras que estão dando a cara a tapa e colocando anúncios de emprego. Só que pergunta para mim se o valor hora está legal. Então é aquela velha história, estão procurando pessoas por causa do valor da mão de obra. Só que esse valor da mão de obra está muito aquém, entre aspas, do esperado. Então, já sabe como é que está a coisa. A firma está com a corda no pescoço, entre aspas, porque não quer pagar muito e está procurando gente. E nisso está aparecendo mais vaga de emprego. Só que a parte salarial não está legal. Tá? O valor por hora do que eu tenho reparado assim. Então já dá para você ter uma ideia. Minha vizinha, por exemplo, que tem a firma aqui do lado, que ela trabalha na firma aqui do lado, ela tá de TADE, trabalhando de TADE. Já tá o quê? Há 2 meses de TADE direto. Por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado. Sim, algumas outras empresas que eu tenho os conhecidos trabalhando também que falam, tá de TADE também. Então tem que se tomar cuidado? Tome cuidado. Tá? Com certas coisas. Mas de resto é tocar a bola, tocar a vida e bola para frente. Cada um fazendo da melhor maneira possível, tá? Para poder economizar o máximo e conseguir conquistar seu intento ali na frente. Porque
do jeito que tá, a gente não dá para saber como é que vai ficar. Até onde vai ser o teto do aumento do dólar no Japão e etc. Você viu que deu esse problema com a China também, na questão da parte dos produtos marinhos aqui do Japão. Então tem muita coisa que tá, ainda vai dar muito pano para manga. Mas só tome cuidado, tá, nessa parte, porque você vê que não tá legal. Mas de qualquer maneira, se o governo baixar para 5%, mesmo que seja de forma temporária, pô, é bacana. Tá, o imposto. Só para finalizar o vídeo, já comecei a comprar querosene por causa do frio. No final do inverno passado, eu pagava 2.182 no galão de 18. Eu fui comprar agora, paguei 2.082. Reacoém a menos, porque aquela ideia da lei da oferta e da demanda. Tá? Como é que se fala assim, a demanda é pouca, tem muita oferta agora, o preço está mais baixo. Então por isso que eu falo para as pessoas, quer economizar? De grão em grão a galinha enche o papo. E aqui no Japão isso leva muito na risca. Do grão em grão a galinha enche o papo. Tá? Parece que não, mas de reacoém em reacoém, no final do mês faz uma grande diferença no orçamento das pessoas aqui. Tá? Então, só toma cuidado com as suas finanças. Tá certo? E para você que chegou até aqui, porque muita gente não assiste o vídeo, tá? Até o final. Arigatou gozaimasu e maido!